Gente, vamos então aquietar o nosso coração, trazer a nossa atenção aqui para dentro do salão, lembrarmos que esse momento da nossa reunião é, acima de tudo, um momento de encontro com Jesus. Temos nesse momento uma enorme oportunidade. Muitas vezes, durante o dia, na correria, nos afazeres, esquecemos de elevar o nosso pensamento, esquecemos de dedicarmos um pouquinho de tempo ao Senhor. Mas aqui é a nossa oportunidade, né? E a página que eu peguei aqui do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que é o autor, a página do capítulo 64 nos diz assim: você é uma centelha divina. Olha que maravilha, né? Somos divinos também, né? Deus, que é o Pai perfeito, bom e justo, nos criou também divinos. Somos uma centelha divina. Centelha divina significa energia que nasce de Deus e atua em nós, trazendo a vida, a saúde e a paz. Agradeça a Deus essa energia que há em você, essa força amorosa que lhe garante a existência. Veja atuando nos outros. Sinta que eles são filhos de Deus, como você. Compreenda isso. Essa compreensão lhe aumentará o amor. Assim como você, eles querem ser amados, bem tratados. A centelha divina é a mesma em todas. Aqui está se referindo a centelha como sendo o amor de Deus, né? A centelha divina impele-nos a ser tão bons para com os outros como queremos que sejam para conosco. Lorival usou a mesma palavra, centelha divina, para significar nós mesmos e o amor de Deus para conosco, né? O importante é nós termos essa certeza de que somos filhos de Deus e estamos o tempo todo sendo amparados por Ele, mesmo quando nós nos desviamos. Deus, com muito carinho, com muita paciência, com muito amor, nos conduz novamente ao caminho certo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, lembrar de Jesus lá no Lago de Genezaré, junto com Pedro, Tiago, João, e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Mestre querido, a Ti e sobretudo a Deus, elevamos nesse momento os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, desejosos de estabelecer contigo, Senhor, essa união de amor, de luz, de fraternidade. Pai amado, sustenta-nos para que consigamos no dia a dia, lá fora do centro, colocarmos em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. Pedimos também aos nossos orientadores espirituais, aos protetores aqui desta casa, que ampare o nosso palestrante, Ricardo Cury, que irá desenvolver para nós um tema maravilhoso. Hoje teremos, se eu tivesse outra chance, que tema maravilhoso para nós refletirmos. Então, meus queridos, vamos todos guardar essa paz no coração e vibrarmos com muito amor, com muito carinho, para que o nosso Ricardo possa desenvolver o trabalho como ele havia planejado. Tá? Muito obrigado, assim seja. Boa noite, gente. Tudo bem? Esperar acender aqui para a gente começar. Estava com saudade de vir aqui, já tem bastante tempo que eu não venho, mas é sempre bom voltar. A gente sempre tem uma outra chance, né? É o tema da palestra de hoje. E é verdade, né? Hoje está frio, o pessoal
preferiu ficar em casa, mas o Centro Espírita dá uma outra chance. Semana que vem, para eles virem e buscarem orientação, consolo, alívio, conhecimento. Tem várias buscas que a gente pode encontrar numa casa espírita. O que a gente procura? Às vezes é buscar um arrependimento de alguma coisa que a gente tenha feito e a gente pede uma outra chance para Deus, seja numa igreja, seja num centro, seja nas nossas simples orações interiores. A gente pede uma outra oportunidade, porque realmente, quem nunca, né? Quem nunca pecou, quem nunca errou, quem nunca se equivocou, faz parte da nossa existência, da nossa trajetória, os equívocos também. E a gente perceber eles, entender que eles fazem parte das nossas ações, a gente pode errar, ninguém está dizendo aqui que a gente não pode errar. A gente pode errar, acontece, mas a gente tem que estar atento para tentar reparar o erro. Aí que é o nosso esforço, né? Não permanecer nele. E às vezes a gente permanece porque a gente realmente não está nem vendo o que está acontecendo. A gente acha que está agindo certo, que aquilo é assim mesmo, parará. E se acostuma até com o sofrimento. A gente aceita e permanece. Até que uma hora a gente cai em si, a gente percebe que tem alguma coisa equivocada e a gente busca orientação. Como é que a gente percebe? Às vezes é na dor. Caramba, tá difícil. Eu estou em depressão, eu estou triste, melancólico, eu estou adoecido fisicamente com alguma coisa e eu busco orientação. Eu busco um tratamento médico, psicológico, espiritual, por que não? Para me liberar do sofrimento, porque a gente não nasceu aqui para ficar sofrendo. Ninguém nasceu, ninguém reencarnou para sofrer. A gente reencarnou para buscar a felicidade, a alegria, amor em nós mesmos e, consequentemente, gerando amor para o próximo. Então, quando a gente percebe o sofrimento acontecendo por muito tempo, a gente tem que entrar num processo de se conhecer, entender as razões disso. Por quê? Por que é assim? Por que é desse jeito? E mudar. A gente precisa fazer um tipo de mudança nos nossos hábitos, no nosso dia a dia. Ali, não é ir lá para a China, é no nosso dia a dia. São coisas simples, mas precisam ser ajustadas. Isso requer disciplina, requer persistência, atenção. Então, assim, a gente veio no frio, não é verdade? A gente está aqui, ótimo, beleza. Semana que vem, talvez não dê, mas a gente tem uma boa intenção de permanecer aprendendo, buscando conhecimento espiritual nesse mundo material, nesse mundo tão cheio de distrações que tem lá fora. Mas a gente acaba se equivocando às vezes. E a gente pede outra chance. E eu trouxe algumas passagens que tem nos evangelhos. E quando Jesus estava aqui, obviamente, e ele dá outras chances para várias pessoas. E a gente percebe isso. Muitos aceitam, outros não conseguem compreender isso. E, na verdade, ele não foi embora, ele permanece aqui, ele deixou o ensinamento, a doutrina, a gente tem acesso aos conteúdos que ele trazia naquela época. Então, é uma questão de nós buscarmos as referências, ter esse encontro e, a partir daí, a gente tomar nossas atitudes. Então, eu comecei com esse, que eu acho que é um clássico, né, do jovem rico. Vocês conhecem o jovem rico? Ele teve uma oportunidade com Jesus, não é verdade? Depois a gente vai ver no livro da Amélia Rodrigues o desfecho desse dia do jovem rico que eu vou contar para vocês. Aí eu trouxe a passagem para a gente trocar aqui algumas impressões. Aí alguém se aproximou dele e disse: mestre, ou bom mestre, depende do evangelista que escreveu,
que farei de bom para ter a vida eterna? É uma pergunta que a gente pode fazer também. O que a gente precisa fazer de bom? Ou o que nós precisamos fazer nessa vida aqui, material, circunstancial, para a vida eterna? E Jesus foi super tranquilo. Primeiro ele fez uma ressalva: por que me perguntas sobre o que é bom? Se bom é um só, ou seja, bom é o Pai. Mas se você quer entrar para a vida, guarda os mandamentos. Acabou o assunto. Que mandamentos ele está falando aqui? Está falando lá dos 10 mandamentos. As leis de Moisés, da Torá, estava lá. Já estava tudo lá, só seguir aquilo direitinho, parará. E está tudo certo. Aí o jovem rico perguntou: mas quais? Aí Jesus citou alguns que tem lá na Torá. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra o teu pai, a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perfeito. Aí Jesus achou, bom, eu acho que ele entendeu. Mas o moço ainda disse: tudo isso eu já faço, tenho guardado, o que me falta ainda? Aí Jesus deve ter olhado para ele assim e começou a perceber, né? Cara, esse menino tem muita grana, tem muito poder. Pela roupa, ele anda de coroa, de sapato, ele percebe ali que tinha alguma coisa que ele precisava aprender ainda, porque ele tinha um anseio para saber como que ele chegaria à vida eterna. Aí Jesus olhou e falou: olha só, você quer ser perfeito? Tudo bem, vai. Vende tudo que você tem aí, tudo. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Olha uma oportunidade sendo criada aqui, uma chance. Vem e me segue. Imagina a gente ouvir isso da boca de Jesus, olhando os nossos olhos. É um convite que ele fez para os apóstolos. Se a gente for pegar lá, André, Tiago, João, Pedro, Filipe, Natanael, eles ouviram isso aqui: segue-me. E eles seguiram. Eles realmente se despojaram imediatamente de tudo e seguiram Jesus. Aí esse aqui olhou assim: pô, mas eu tenho tanta coisa, sabe? Eu sou dona de muitas propriedades, muita riqueza e tal. E aí ele ouviu a palavra de Jesus e saiu pesaroso. Ou seja, ele virou as costas para o Senhor e virou os olhares de volta para o mundo. Vocês entendem? Ele teve um encontro, uma chance, uma oportunidade, talvez única naquela existência, que foi mesmo. A Amélia Rodrigues vai contar. Mas ele deu as costas e foi embora, calculando, pesando, medindo a fortuna material que ele tem. Ele botou num prato e falou: não, a vida eterna, não, eu prefiro ficar com isso aqui. Você vê. Ele era possuidor de muitos bens. Aí Jesus depois vai falar daquela frase, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus e tal. E aí continua o evangelho. Aí a Amélia Rodrigues falou que naquele dia o jovem rico desencarnou numa corrida de bigas, que é a Fórmula 1 da época, né? Pensando assim, ele gostava, né, dessas coisas e eles faziam corridas de cavalos com aquela... A biga é tipo uma carrocinha assim meio pequena, que ele ia em pé mandando chicote nos cavalos e tal. Ele caiu e foi atropelado pelos cavalos e acabou desencarnando nesse mesmo dia. Então vocês imaginem, né, uma encarnação inteira. Ele tem uma oportunidade, ele reconhece Jesus como mestre. Ou seja, ele sabia quem era Jesus, não era uma coisa aleatória. Ele foi ao encontro, ele buscou. Mas mesmo assim, tendo o encontro visual, ele disse não e foi embora. E agora? Ele teve outra chance? Naquela existência não, mas a gente sabe que ao longo
das reencarnações, as chances aparecem novamente. E, segundo o que a gente ouve por aí, esse jovem rico é o próprio Divaldo Franco, hoje encarnado como Divaldo Franco. Ele teve outra chance, deu a volta por cima, 2000 anos se passaram, mas ele está aí. E está agora sim a serviço do Evangelho, a serviço de Deus, e fazendo um trabalho mesmo com 90 e tantos anos já. Então a gente nunca pode desperdiçar uma oportunidade. A gente vai ler lá no Há 2000 anos, uma psicografia do Chico Xavier pelo Emmanuel. Vocês já leram esse livro, Há 2000 anos? Maravilhoso. É um livro sensacional. O senador Públio Lentulus, ele tem um encontro com Jesus, mas ele preferia as escondidas, de noite, sem ninguém ver. Ele foi lá tirar as suas dúvidas, conversar e tal. Mas ele também não seguiu. E a gente sabe que o senador Públio Lentulus, naquela época, o Emmanuel está falando de uma das existências dele. E aí a gente vai ver depois a sequência disso. 50 anos depois, os outros livros das outras encarnações que o Emmanuel teve, até ser quem ele é. Um mentor maravilhoso. Mas teve uma oportunidade também, um tete a tete. E a gente ainda tem. Mas Jesus não está mais. Tá, tem. A gente tem acesso a isso, a gente tem oportunidades ainda com ele. A gente tem que buscar, a gente tem que ter um anseio, um interesse e saber ouvir o que ele está pedindo. Se ele fala diretamente para a gente, seguir, persista no bem, faça boas escolhas. A gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam o tempo todo isso para a gente. Não ter mais, avante, em marcha. Ou seja, eles reconhecem a dificuldade. Eles estiveram aqui, eles sentiram na pele como o nosso mundo aí fora é atribulado mesmo. E ninguém está isento. Por mais que a gente frequente uma instituição religiosa, a gente vai ter os nossos problemas lá fora. Mas a gente vai ter outras ferramentas para lidar com o que está acontecendo na nossa vida. Outras formas de sair das crises, de sair do sufoco, de sair do sofrimento. A gente tem que estar bem amparado. Então isso requer muito estudo, busca, conhecimento, fé, devoção, oração, persistir nesse propósito. As chances sempre vão vir. Quer ver uma outra? A mulher adúltera. Está lá também, João. Narra esse texto para a gente. Você vê. Antes do nascer do sol, ele já se achava outra vez no templo. Que é uma coisa para a gente pensar. Antes do nascer do sol. Para os judeus daquela época, o dia começava às 6 horas da manhã e acabava às 6 horas da tarde. Eles contavam a primeira hora, a segunda hora, assim. E até a hora 12, que era às 6 horas da tarde. E aí o pessoal se recolhia, ia para as suas casas e tal, e o dia seguinte começava no nascer do sol, às 6 horas da manhã. Mas antes disso, Jesus já estava lá no templo. Ou seja, ele está disponível para a gente. Antes do dia começar, antes do nascer do sol, a gente tem acesso a ele, se a gente assim o quiser. Ele estava lá, esperando as pessoas chegarem, virem falar com ele. E aí surge uma situação. Todo o povo vinha a ele. Olha que interessante. Ele já era muito conhecido. E o pessoal, ele já estava chamando muita atenção também dos fariseus, dos doutores da lei daquela época, quem é esse cara? Está vindo aqui curando um monte de gente. E Jesus fazia questão de curar no sábado ainda, porque era o dia reservado para eles, que ninguém podia trabalhar, o Shabat. Mas Jesus ia lá e curava e falava, não, o sábado não foi feito para o homem foi feito para o sábado. E falou, Deus sempre trabalhou e continua trabalhando, então eu também vou trabalhar todos os dias. Então, a gente vai ver isso aqui ainda também. Então vamos lá. Todo o povo vinha a ele e sentando-se, os ensinava. Então, vocês imaginem a cena, Jesus sentado ali no chão, juntou uma galera e ele
parará, falando dos profetas, das leis, dos mandamentos, falando das parábolas, contando as histórias para o pessoal. Mas aí veio a galera, os escribas e os fariseus. Trazem então uma mulher surpreendida em adultério. E colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Você vê que a lei era austera nesse ponto. Tu, pois, o que dizes? Você vê que o homem não aparece aqui. O homem também foi um adúltero, na verdade. Mas só a mulher que ia ter que pagar o preço do apedrejamento. Bom, o que você tem a dizer sobre isso? Botaram Jesus na parede. Ele não prega a paz, o amor, a união, a fraternidade. E ele não é contra os 10 mandamentos, em momento algum ele foi contra. E então ele ficou numa situação, tentaram colocar ele numa situação difícil. Se ele fala para não apedrejar, ele está indo contra as leis, não é verdade? Mas e se ele manda apedrejar, ele está sendo impiedoso, mau, está matando uma pessoa que é contra tudo que ele vinha falando. Aí Jesus faz o quê? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Aí tem muita especulação sobre o que Jesus escrevia no chão com o dedo. Devia ser um chão de terra ali, e ele estava escrevendo. Uma das especulações que eu gosto mais, assim, se aqui a gente pode falar, ele estava escrevendo os 7 pecados capitais. Ou seja, ele estava vendo aquele pessoal e botava ali inveja, vaidade, orgulho, olhando para as pessoas e escrevendo. Mas é só uma tradição oral, não tem nada escrito oficialmente sobre isso. Bom, como eles persistissem em interrogá-lo, ergueu-se-lhe e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Ele não falou, não atirem a pedra, na verdade. Vocês não podem atirar a pedra. Ele falou, atirem a pedra. Aquele dentre vós que estiver sem pecado. Aí, pronto, quebrou todo mundo, na verdade. Tanto que começou, você vê, inclinando-se de novo, escrevia no chão. E eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Os que têm mais pecado, exatamente. Então, cabelo branco também revela a nossa condição, não é verdade? Muitos pecados. E eles foram saindo um a um. E ele ficou sozinho. E a mulher permanecia lá, no meio. É bem interessante isso. Saiu todo mundo, houve um esvaziamento, de pessoas que pecam, de pessoas agitadas, maliciosas, tendenciosas. E ficou quem? Jesus e a mulher, no meio da praça. Aí, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno, vai, e de agora em diante não peques mais. Outra oportunidade foi criada aqui, na verdade. Num momento extremo, ela ia perder a encarnação, como o jovem rico perdeu lá na corrida de bico. Ela ia perder, ela ia desencarnar aqui nesse momento. Jesus, numa atitude de muita sabedoria, salvou a vida dela e perdoou os pecados. Ele perdoa os nossos pecados até hoje, os nossos erros, os nossos equívocos? Com certeza, absoluta. Porque ele é soberanamente justo e bom, misericordioso. A gente não pode esquecer da misericórdia divina. Tanto é que ele nos deu outra oportunidade, na verdade. Estamos aqui, todo mundo encarnado. Não é uma misericórdia divina? Imagina só, a gente tendo contato com os nossos erros em algum momento dessa história toda, os nossos erros de uma outra existência, e aquilo sendo posto
E a gente tendo que lidar com remorsos, com dores, com dificuldades, por mais escolhas, por equívocos. Ele fala assim, quer saber? Está perdoado, está liberado, vai, mas não tornes a pecar, fica esperto, né? Abre o olho. E a gente tem que abrir mesmo, E ela foi liberada. E aí esse é muito interessante também. Os 10 leprosos. Vocês conhecem essa passagem dos 10 leprosos? Não? Está lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galiléia. Jesus, ele era um mestre que andava muito. Ele andava, parava em alguma aldeia, em algum lugar, e aí ele ensinava. E rapidamente, ou 1, 2 dias depois, ele saía, continuava, ia para outro povoado, uma aldeia, e ensinava. Ele ia muito pelos campos, pela Galiléia. Por que na Galiléia? Porque na Galiléia não tinha a vigilância romana, a polícia romana, os militares romanos não frequentavam muito ali. Então era um lugar que ele tinha mais acesso às pessoas e poderia falar mais livremente. Então ele ia muito naquela época ali, naquela região, mais no início principalmente, e foi arrastando multidões, né? Imagina. Foi fazendo um barulho no campo, com os camponeses e tal. Tanto que muitas parábolas dele se remetem à vinha, ao servidor. Ele usa parábolas ligadas a esse contexto de campo. E lá ele estava, Galiléia, Samaria, que é onde ficavam os samaritanos. Passava por ali. E a Galiléia também é um lugar meio cosmopolita, tinha de tudo ali. Tinha gentio, tinha pessoal helênico, gregos, né, pagãos, tudo que a gente andava por ali pela Galiléia. E ao entrar num desses povoados, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Porque nas margens das cidades, assim, é onde ficava. Porque os leprosos não tinham acesso mais à cidade, eles eram excluídos. Ninguém chegava perto deles, era uma coisa horrorosa. E eles eram considerados mortos. Quando começava a aparecer as chagas e tal, a própria família rejeitava essas pessoas e jogavam eles para a miséria. A verdade é essa. Inclusive o templo, óbvio. Ninguém tinha acesso ao templo que não fosse considerado uma pessoa pura. E não é só os leprosos, mas vários outros. Cegos, coxos, né, paralíticos. Então você vê muito Jesus fazendo o quê? Curava e mandava lá. Vai lá se apresentar aos sacerdotes. Vai lá para o templo. E o templo é para todos. Era o conceito que ele tinha. O centro espírita não é para todos? Para todos. As igrejas não são para todos? São para todos. Alguém vai te dar uma carteirada lá? Não, mas você não pode entrar aqui, você não sei o quê. Não tem isso. É para todo mundo, a verdade é essa. E a gente tem esse entendimento daqui, um pensamento de Jesus. Porque os fariseus, como a palavra diz, são os separados. Eles se consideravam separados. Né? E Jesus é o quê? A união, a comunhão, é o contrário disso. Então eles se colocavam num lugar de pureza, entre aspas, os fariseus, e os outros eles olhavam com certas restrições, sabe? Ou muitas restrições. Então, Jesus estava ali andando e 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Imagina só, né? 10 leprosos vindo na direção de Jesus. Os apóstolos devem ter ficado horrorizados ali, eles não estavam acostumados com aquilo. Eles aprenderam desde pequenos que eles não podiam chegar perto desse pessoal. Mas pararam à distância e clamaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Eles gritaram em uma só voz. Vendo-os, ele lhes disse: Ide, mostrar-vos aos sacerdotes. O que Jesus precisou para curar? Só ver. Vendo, ele disse: vai se apresentar aos sacerdotes. Quando eles começaram a ir,
ficaram purificados. Eles no caminho, essa imagem retrata bem isso, eles já foram purificados, só de ir ao encontro dos sacerdotes, né? Mas um dentre eles, que se viu curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. E os samaritanos aqui, eles eram mal vistos pelos judeus. Existia uma rixa histórica entre os judeus e os samaritanos. E é engraçado que Jesus fala também do samaritano, né, que ajuda na parábola do bom samaritano, aquele que desce, que tem uma pessoa na rua toda ferida e tal, quem vai ajudar é um samaritano. E Jesus faz para provocar mesmo, para as pessoas, como assim um samaritano? Para escandalizar, para dar um ensinamento. E, curiosamente aqui, o único que voltou era um deles, samaritanos. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe? E esse pessoal, também, segundo uma outra tradição, diz que eles foram direto para onde eles não podiam frequentar, que não necessariamente era o templo. Eles queriam ir para onde? Para as esbórnias. Tá? Eles iam gastar, usar a vida deles da maneira que eles nunca poderiam ter acesso. Foram atrás de sexo, de bebida, de tudo que tinha ali naquela época. Né? Então, assim, receberam uma oportunidade, eles foram curados de fato. Mas o interesse deles não era o templo. Tanto que ninguém o reconheceu. Eles tinham o quê? Um interesse com Jesus. Simples, que era uma limpeza do corpo. Eles queriam permanecer vivos na carne por mais tempo para poderem usufruir das coisas lá fora. Vocês entendem? O que a gente pede? Como que a gente pede para Jesus? E para que a gente pede? Mas um só que olhou e falou: não, peraí, isso é um milagre, cara. Que isso? Quem é esse cara? Como assim? Ele se prostrou diante de Jesus, se entregou aos pés dele e falou: meu Deus, né? Glória a Deus por ter o Senhor aqui no meio de nós. Foi o único que reconheceu. É muito curioso. Às vezes a gente faz trabalhos em hospitais, assim, e a gente vai nos leitos, lá no nosso centro. E às vezes a gente encontra pessoas que são ateus, mas estão ali, talvez nos seus últimos momentos da existência, e eles pedem uma ajuda espiritual, um socorro, né? um resultado que venha dos céus, que venha de Deus. Mas eles nunca pararam enquanto estavam com saúde, a se interessar por esses assuntos. Só ali, nos últimos momentos, que eles buscavam, talvez uma imagem parecida com essa. Uma oportunidade que eu preciso para ficar bem e me dar bem e voltar e gastar a minha fortuna, ou a minha herança, ou fazer qualquer tipo de coisa desse sentido, ligado no mundo. Que Jesus vai falar depois: bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Nas bem-aventuranças, não é verdade? Choram pelo quê? Qual é a aflição? Bem-aventurados os aflitos? Também, né? Uma tradução. Choram pelo quê? A gente precisa chorar por Deus, se emocionar por uma oportunidade que Ele nos dá, por uma oportunidade de ter acesso a um conhecimento. Isso é um choro que nos remete ao alto, que é legítimo. Né? A gente precisa se emocionar verdadeiramente com coisas santas e sagradas que nos movem e que nos dão alento, consolo. Mas muitas pessoas só choram pelas perdas materiais, pelos prejuízos, pela injustiça que sofreram, pela raiva que estão sentindo, que é um choro ligado ainda
a Terra e as circunstâncias da Terra, esse planeta. Aqui a gente está como uma experiência, mas a gente fica tão atrelado, tão apegado, que a gente chora, implora, pelo quê? Então tem uma coisa também nossa de agradecer, né? De virar a chave, falar, não, peraí, antes de eu me debruçar implorando pelas migalhas do mundo, eu preciso agradecer a minha condição atual, de eu ainda estar aqui, saudável, são, consciente, inteligente, disponível para a minha família, para a minha comunidade, para as pessoas que me cercam. Eu tenho condições de servir. E não falta trabalho para quem tem interesse. Não é verdade, Ricardo? Não falta trabalho. Sempre tem uma oportunidade. Então, a gente se vê jovem, a gente se vê apto, por que não? Por que não? Então, fica também um convite, assim, nunca é tarde para a gente começar e buscar uma outra chance também para dar uma virada na nossa vida nesse sentido. Oi? Eu ouvi uma palestra essa semana, e o título, assim, na hora que eu leia, nem todos os aflitos serão bem-aventurados. Isso, olha só, nem todos os aflitos serão bem-aventurados. Uma palestra. Como assim, né? Porque então para todos, não sei o que, e tocava justamente nesse ponto. E um exemplo, assim, para simplificar como contato da palestra, era que a gente tem que ter as nossas aflições e saber passar por elas, né? Isso. Que a dor vem, a gente tem que entender a dor, tudo isso. E achei muito interessante uma passagem de um atendimento fraterno que um inglês lá de um centro, acho que lá de Belo Horizonte, comentou que uma senhora que a situação financeira dela foi para o chão, e aí ela foi no atendimento fraterno, falando que não se confortou nada, que ele estava de cabeça, que ela não podia capacitar, que estava tal, atendimento fraterno, né? E o rapaz que estava lá no atendimento, conversando com ela, sabe que tem um pouco de paciência, ela nem, aí a grande chamada é essa, ela não reparou que ele não tinha as duas pernas. Olha só, tá vendo? Ele não tinha as duas pernas. Você vê, qual é o choro? Existem vários tipos de choro. O choro porque o nosso celular caiu no chão e quebrou a tela é um choro, beleza. Mas tem choros que são simplesmente devocionais. A gente chora porque a gente sente falta de Deus na nossa vida. A gente chora porque a gente está em sofrimento. A gente sabe que a boia de salvação é Ele. É Ele que vai jogar e a gente vai ter que segurar. A gente chora porque a gente entende que a gente desperdiçou vários anos na nossa vida e a gente tem a oportunidade ainda em vida de refazer isso. E Ele é o Consolador, a doutrina é consoladora, o Espiritismo é consolador. A gente não tem que só esperar uma outra encarnação para começar a fazer alguma... Não, é aqui, é agora. Não tem mais tempo a perder. Eu vejo por esse lado, sabe? Se a gente não der conta de tudo, outras chances virão. Outras existências estão aí, sem dúvida. Mas por que não aproveitar o máximo essa daqui? Como a gente vê o Divaldo com 95 anos. 95. Dando palestra, dando aula, curando, conversando, dando atendimento ali, disposto, como a gente viu o Chico Xavier também, até o final da sua vida ali, disposto, entregando. Você acha que ele não sentia dor no corpo? Você acha que ele não estava cansado, exausto? Mas era maior do que ele. Mais de 50 anos em mediunidade, mediunizado numa existência, 50 anos em mediunidade, psicografando 400 e tantos. Gente, assim, a gente tem referências que a gente precisa se espelhar e seguir. Porque sempre vai ter outra chance. Mas vamos aproveitar aquela que chega. Chegou uma, aproveita. Não precisa esperar uma outra. Porque nesse espaço, às vezes tem um vazio aí que causa dor, desconforto, sofrimento, sabe? Porque a gente desperdiçou uma, quando pode vir a outra? E aí a gente fica rememorando, revivendo situações, porque a gente poderia ter feito diferente. Então, não há mais tempo a perder, sabe?
esse outro, um homem que também desperdiçou a encarnação dele. E ele lamenta muito já lá, desencarnado, a gente vai ver. Que é o mal rico e o pobre Lázaro. Vou ler rapidinho para a gente. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e cada dia se banqueteava com requinte. Então, era uma mesa farta. Era raro naquela época. Mas ele se banqueteava, ele e todo mundo lá, à volta dele. Mas tinha um pobre que chamava Lázaro. Jazia à sua porta coberto de úlceras. O Lázaro todo dia ali, na porta dele, coberto de feridas. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. A única coisa que Lázaro tinha eram as úlceras. E ele dava para os cães lamberem. Vocês entendem? Como é a mentalidade de uma alma elevada, como Lázaro aqui, que Jesus está construindo esse texto, é uma parábola. Tá? Então, o que ele está mostrando? O rico, farto, não deixava uma sobra para o pobre Lázaro. Mas o Lázaro, a única coisa que ele tinha eram as feridas para os cães lamberem. Ele assim dava. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E lá na mansão dos mortos, em meio aos tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Se ele parasse até aqui, estava tudo certo. Mas ele fala assim, e manda, olha a ordem, a soberba, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua. Ele está dando uma ordem a Abraão, né, que a gente pode imaginar aqui como o próprio Senhor, Deus. Pois estou atormentado nessa chama. Ou seja, ele ainda tem sede, né? A gente pode ver essa sede insaciável, né? A sede que ele tinha, a fome que ele tinha. Ele ainda permanecia nessa condição, ele queria uma gota de água. E mandava em Lázaro, Lázaro. E Abraão responde, filho. Legal o tratamento de Abraão. Ele, mesmo assim, o homem rico é chamado de filho. Ou seja, ele tá dentro, ele está sendo visto como filho. Ele é querido também por Abraão, por Deus. Ele é chamado de filho. Lembra-te de que recebeste teus bens durante a tua vida. E Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui o consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós, existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós, não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. E isso aqui, se a gente for ver, André Luiz, no nosso lar, no texto, né? Quando ele vai lá para o umbral, ele consegue acessar as regiões superiores imediatamente? Não. Por quê? O que faltava nele? Mudar a mente e pedir misericórdia, pedir ajuda. Ele ainda estava identificado como sendo aquilo, né, que não, isso está errado, não é para eu estar aqui, parará, brigando. Por que eles estão me chamando de suicida? Por que eu sou visto desse jeito? Só depois de 8 anos lá, sofrendo, caído no meio da lama, que ele pede, Senhor, não aguento mais, me ajuda, tenha compaixão de mim. Quando ele faz essa virada na mente, ele abriu o coração e pediu com sinceridade, quem é que estava ali? Clarencio, um mentor espiritual de nosso lar. Demorou a aparecer? Não. Foi imediatamente. Ponto. Na outra linha. Clarencio aparece, parará. Olha só, é imediato. Sabe? Mas do jeito que o rico estava aqui, nessa construção, não era possível. Porque ele ainda estava identificado com aquela postura de mandar,
todo mundo tem que me obedecer, tem que vir trazer, resolver para mim, parará, parará. Então, realmente não dá, desse jeito não dá. Tem que haver um arrependimento. Sabe? Se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o. Está lá no Evangelho. E esse repreender é isso, esse diálogo aqui. Não é possível, você precisa, né, fazer uma mudança na sua mente, você precisa entender o que você está fazendo, qual é o seu processo, parará. Aí Jesus continua. Mas se o seu irmão pecar contra ti e se arrepender, você perdoa. Está lá escrito. Se ele se arrepender, tem que haver um processo de arrependimento. E arrepender é mudar a mente. Né? É metanoia que a gente vê no Evangelho. Metanous, do grego. Mudança de condição. O reino dos céus é anunciado assim. Metanous, metanous. Arrependei-vos, arrependei-vos. O reino dos céus está próximo. É uma postura nossa diante. A gente tem que agir. A gente tem que fazer um movimento. Então, beleza. Aí, o que acontece? Tem esse grande abismo e ele replicou: Pai, eu te suplico, envia Lázaro, de novo, manda o Lázaro. Lázaro tem que fazer alguma coisa. Envia o Lázaro até a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, que leve a eles o seu testemunho, para que venham eles também para este lugar de tormento, ou para que não venham, na verdade, eles para esse lugar. Tá? Ele mudou a condição? Não. Ele está mandando Lázaro fazer alguma coisa. É interessante a gente perceber, né, que nessa construção Jesus está implicando em quê? Que existe uma comunicação de desencarnados com encarnados. Né? O que ele está dizendo? Comunicação entre os espíritos com o nosso plano. É possível? Está aqui? Está claro? Está bem claro aqui. Ou seja, manda um desencarnado, no caso Lázaro, ir lá falar, aparecer para os meus irmãos. Para eles, e dar o testemunho seu, parará. Aí Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. A gente tem o Kardec, a gente tem Jesus, a gente tem os evangelhos, a gente tem a Bíblia, a gente tem um acervo enorme, ouça-nos. Precisa aparecer um espírito desencarnado para a gente, com uma psicografia, para a gente mudar de atitude? É necessário um fenômeno, alguém que venha, um conhecido nosso, aparecer para a gente mudar? A resposta de Abraão é sucinta. Eles têm Moisés e os profetas. A lei e os profetas. Está tudo ali. Então, não precisa de um evento miraculoso, uma coisa extraordinária, não. A gente já tem acesso às coisas. A gente precisa se debruçar nisso aqui. Estudar. Né? Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Olha só. Mas Abraão lhe disse: se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, e a gente aqui, nem a Jesus, ou nem a Kardec, nem a Emmanuel, nem a qualquer um desses, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Sabe? Isso acho que acerta em cheio a nós espíritas, na verdade. Porque não é uma questão de fora que vai resolver as coisas para a gente. Nós, internamente, precisamos estar abertos para que as coisas aconteçam, disponíveis. O passe que a gente recebe, ele nos ajuda, mas se a gente não está em sintonia, em abertura, entrega, não acontece. Não acontece. A gente precisa estar inteiro, dedicado, se esforçando mesmo. Aí a nossa vida começa a mudar de verdade. Então você vê, ele vai ter uma oportunidade ainda. Ele vai ter uma outra oportunidade. Quando o rico, ele compreender melhor a condição que ele está, quando ele passar por esse processo de arrependimento, vai chegar esse momento. Para ele, como chegou para todos nós, de alguma forma. Aí ele vai falar do cego de nascença. Até que horas vai, Ricardo? 9? 9:05, tá. Então, olha só, o cego de nascença é outra passagem maravilhosa que também nos faz refletir uma coisa do Espiritismo. Ao passar, Jesus sempre passando,
ele viu um homem cego de nascença. Cego de nascença. E aí seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quer dizer mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascessem cego? Pela pergunta, a gente pode entender uma coisa. Se ele é cego de nascença, por que os apóstolos perguntaram se ele pecou? Então, obviamente, eles estão falando do quê? De uma outra oportunidade que ele teve aqui, uma outra encarnação. Ele pode ter pecado, errado, feito alguma besteira e nasceu cego. Então, eles tinham essa reflexão. Sabe? Não é nenhuma novidade, não. Não é nenhuma novidade a reencarnação. Jesus dá aquela resposta lá para Nicodemos. Pô, você é doutor da lei e não conhece essas coisas que a gente está falando aqui? Ele estava ensinando para Nicodemos também sobre reencarnação. Né? Mas isso vai passando desapercebido ao longo da história. Né? Mas se a gente lê com atenção, a gente percebe. Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Tá? Jesus não está preocupado com isso. Tá? Ele não quer saber, não é essa a questão. Se foi ele mesmo, se foi os pais, não interessa. O que interessa é que tudo é para as obras de Deus. Tudo é para a nossa purificação, para o nosso entendimento sobre nós mesmos. Ali, as origens disso, você vê que ele não especula. Não, acho que foi, porque... Deixa eu ver aqui. Ele não está preocupado. E a gente também não tem que ter essa preocupação. Se a gente tem alguma questão física, mental, emocional, alguma dificuldade na nossa vida, não importa a origem disso. Sério mesmo. A gente não precisa perder tempo com isso. Mas a gente tem que ter esse entendimento, que é para que sejam manifestadas as obras de Deus. Aonde? Em nós mesmos. No nosso verdadeiro milagre, na nossa mudança, na nossa realização, no nosso arrependimento, na nossa conversão para Deus. É aí que interessa, sabe? E não ficar especulando as outras existências. Se não apareceu nada, é para ficar assim mesmo. Não foi, se tem um véu do esquecimento, que ele seja santo. Que a gente não precisa ter acesso a nada. A verdade é essa. Está tudo aqui do que a gente realmente precisa. Enquanto é dia, Jesus faz esse pensamento, constrói esse pensamento. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Ele falou, eu tenho, ou ele falou, temos, nós aqui temos que realizar as obras daquele que enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Então, realmente, essa noite, esse dia, o que ele está falando aqui? A vida, né? A vida, a saúde, a qualidade que a gente tem, as possibilidades que a gente tem é o dia. Mas vai chegar a noite, é inevitável, vai chegar a noite para o Divaldo Franco, chegou para o Chico Xavier, chegou para tantos outros, e aí não dá mais para trabalhar. Mas enquanto é dia, a gente tem que estar trabalhando. Tá? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Como ele nunca se apartou da gente, ele ainda está aqui, ele permanece sendo essa luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva e aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Olha só que oportunidade, né? Um cego de nascença, provavelmente já um adulto, que passou anos, décadas da própria existência, sem enxergar nada, sem ver nada. Isso deu uma confusão depois, se vocês forem ler o texto, porque Jesus fez isso num dia de sábado, aí foram perguntar para o cego, quem foi que curou seus olhos? Ele falou, não sei, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Não, mas aí foram falar com os pais do cego para botar na parede, mas ninguém estava preocupado para entender o que Jesus realizou ali. Eles estavam buscando justificativas para condená-lo e matá-lo. Né? E assim o fizeram depois, a história conta.
Então, mas muitos, o cego, depois Jesus encontrou ele. E o cego perguntou e ele falou: vim para que os que são cegos vejam, e para os que veem, que se tornem cegos. Como assim? Tornar cego? Cego do que a gente vê como ilusão aí fora. A gente vê. Nós temos boa visão, a gente vê. Mas o que a gente está vendo? Aquilo que não é, aquilo que tem que ficar para cá, e a gente toma isso como um valor, como algo importantíssimo e necessário para a nossa vida. Mas Jesus está dizendo: fique cego para essa condição material. Você não precisa disso. Mas veja com olhar transcendental, com olhar espiritual. Veja com o olhar do espírito que nós somos. Nós somos espíritos, na verdade. Todos nós. Mas a gente olha como? Com os olhos do corpo, da satisfação dos sentidos, desejando as coisas, consumindo as coisas, extraindo para nós mesmos as coisas. Porque o nosso olhar está identificado com a carne. Mas Jesus está dizendo: veja com os olhos espirituais. Esse é o olhar. Ou seja, veja com ampliação, com a misericórdia divina, com a justiça divina. Compreenda melhor o que a gente está vendo como injustiça hoje no mundo. Tenha um olhar espiritual. Tenha compaixão. Esse é um olhar interessante para a gente desenvolver. Entender as diferenças aparentes que existem no mundo são somente aparentes. Mas na essência, nós somos frutos da mesma árvore. Da mesma árvore. É como se a minha mão direita começasse a brigar com o meu pé esquerdo. Mas é tudo Ricardo, não é mesmo? Não é verdade? A gente não tem essa compreensão, porque a gente vê as coisas separadas. Minha mão é separada do meu pé. É um pensamento dos fariseus, separados, né? E Jesus prova. Por isso que eu comecei com aquele slide lá. A capa era o quê? Aquela árvore, Jesus como a própria videira e os discípulos como os ramos. Então a gente precisa ter essa compreensão, sabe? Não adianta a gente brigar contra a verdade. A gente só sofre, a gente só quebra a nossa cara, a gente vai levantar, a gente vai pedir uma outra chance e o melhor de tudo, a gente vai ganhar uma outra oportunidade. Então, se eu tivesse uma outra chance, nós temos, ela é real, ela existe, é verdadeira. Sempre vai ter uma outra segunda-feira aqui nessa casa que é uma outra chance de receber um passe, de compreender melhor, e ao longo da semana a gente estudar, a gente se debruçar, meditar, orar, persistir. A nossa vida vai dar uma virada, precisa dar uma virada. A nossa vida é espiritual. É essa que está posta aqui em jogo, não é verdade? Bom, gente, foi um prazer encontrar vocês mais uma vez. Uma boa noite a todos. Bem, meus irmãos, uma nova chance, né? Se eu tivesse uma outra chance. Quantas chances o nosso Pai de infinita misericórdia vai nos dar para que a gente se harmonize e encontre esse caminho da paz e da felicidade. Quanto mais rápido, melhor, né? Aprendermos a mensagem do Cristo, pois vamos deixando para trás os desequilíbrios, o sofrimento maior. Então está na hora de não gastar tantas chances, mas aprender rapidamente e desta forma encontrarmos o nosso equilíbrio. E não mais que o jugo de Jesus é tão leve, o que ele fala para a gente é tão bonito, é tão profundo, que possamos amadurecer, vencer as nossas limitações que são grandes, as dores da nossa alma, para nos libertarmos, né, do sofrimento, dos desequilíbrios, daquilo que nos atrapalha a caminhada.
possamos escolher sempre estarmos com Cristo e refletirmos sobre as palavras dele. Aproveitar a chance da reencarnação. Essa reencarnação nossa é a melhor que estamos vivendo, porque estamos aqui num somatório de experiências e mais amadurecidos, e vamos continuar nessa vida procurando aprender e preparando o nosso futuro. Pois um dia deixaremos a Terra e só vamos levar aquilo que temos na mente e no coração. Então, estamos hoje aqui para orar. Orar por aqueles que passaram pela Terra e continuam vivos no plano espiritual. Hoje queremos pedir por Maria Luísa Lima Eva, 6 meses que desencarnou, e se ela estivesse na Terra estaria fazendo mais um ano de vida. Foi a missão de Maria Luísa Lima o desencarne há 6 meses atrás, então que ela seja amparada, fortalecida nessa caminhada no plano espiritual, e a certeza dos seus familiares aqui presentes que ela está viva e pode receber nesse momento o nosso carinho, a nossa mensagem de força, de ânimo para a nossa irmãzinha. Como também para tantos irmãos que nós conhecemos, tantos amigos, familiares, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquela pessoa querida que está no plano espiritual, que nós temos a certeza estão vivos e estão recebendo nesse momento o nosso carinho. É interessante, eu acho, falar, no sábado, né, nós tivemos a nossa festa na nossa casa, um momento de confraternização, e tem uma médium da casa que tem uma vidência bem desenvolvida, e ela viu 2 amigos, 2 trabalhadores da casa que hoje se encontram no plano espiritual aqui, pertinho da gente, participando. Um era o Dadim, que estava ali do lado da barraca da sopa, e a Dona Icléia, que estava ali do lado da cantina. Então, aí essa é a prova, né, de que a vida continua e que esses nossos queridos, quando podem, com a permissão do Pai, estão próximos. Vêm nos visitar, vêm participar com alegria da nossa caminhada ainda. Quer dizer, esse laço não se rompe, né? E nós temos que aprender a mandar energia maravilhosa, muito amor, muita oração boa para esses irmãos queridos, né? Então, agradecemos até ao Dadim e a Dona Icléia que vieram aqui, com certeza tinha muitos outros, né? Mas foi o que a vidência da nossa irmã captou. Mas a energia que estava aqui, uma energia maravilhosa dos encarnados e com certeza dos nossos irmãos desencarnados. Então pedimos por todos os nomes na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração e na nossa mente. Então pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Que Deus, então, livrai de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, Pai, com imenso amor, nós pedimos que a nossa oração possa chegar ao Teu coração e do Seu coração partir essa energia balsâmica para todos esses nossos entes queridos, para tantos irmãos que nós não conhecemos, para as nossas companhias espirituais, para que todos possam definitivamente despertar para o caminho de Jesus, que é um caminho lindo, é um caminho de libertação verdadeira. Graças a Deus. E continuando nessa vibração, nessa chance que nós temos de vir aqui nos alimentar com informações boas, acalmar o nosso coração, nós queremos dividir isso, né? Distribuir isso à nossa volta, especialmente para os nossos lares,
as pessoas que lá estão e que precisam também despertar para o caminho orientado por Jesus. Essa prescrição maravilhosa que é o Evangelho do Cristo, que é um roteiro lindo para o nosso crescimento espiritual e para a nossa paz, para a nossa felicidade. Então, que Deus permita que nesse momento os nossos lares sintam a presença dessa energia divina, a presença de Jesus, de Maria de Nazaré, aliviando as energias que lá estão, fazendo uma limpeza espiritual nesses ambientes de trabalho, o ambiente da nossa casa, da onde a gente imaginar, naqueles nomes, naqueles endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. É a hora que esse centro se expande, né, de luz, de amor, e atinge a toda a nossa comunidade e aonde essa energia puder alcançar. Esperamos que alcance toda a humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. Estamos nós, né, nessa vibração, no momento de oração. Sabemos o quanto é importante orar e agir. Oração. Então, queremos pedir socorro, né? A falange médica do espaço, a falange médica desta casa, comandada por Bezerra de Menezes, ao grande médico Jesus, ao nosso Pai, que possa trazer energias balsâmicas para cada um de nós que traz as suas doenças ainda da alma, do corpo, e que precisa dessa energia renovadora para equilibrar a nossa alma e o nosso corpo, né? Precisamos desse carinho, precisamos da luz do mundo que vem de Jesus, e que essa luz possa nos alcançar sempre. Luz do mundo, amor maior, por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai, querido amigo, consolador, estenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor. Ó Mestre, precisamos transformar o nosso coração, enchendo ele de amor, de carinho, para que nós possamos ser pessoas melhores, que as pessoas à nossa volta tenham o prazer de estar conosco, né? E que nós possamos sempre ser aquela pessoa da paz, levar uma palavra de carinho, de consolo, de amor. Essa transformação que tanto precisamos e que isso nos cura, né? Acaba acalmando o coração, a nossa mente, trazendo saúde para as nossas células, né? Então eu peço que todos aqueles nomes, aquelas pessoas que nós colocamos na caixinha de visita médica sejam ajudadas. Eu quero pedir especialmente para a Valentina, uma criança, né, de 3 anos, na rua Pernambuco, 1206, apartamento 204, né? Que ela melhore. As crianças estão sofrendo muito com esse tempo, né? Essas dificuldades, os hospitais estão lotados. Então, que Deus abençoe as nossas crianças, né? E todos os nomezinhos que nós colocamos na caixinha de visita médica, que as nossas águas do ambiente sejam frutificadas, né? Com a graça de Deus. E os irmãos que estão pela rua, em sofrimento, com frio, com fome, recebam o aquecimento espiritual de Deus,
o apoio divino. Os irmãos que estão nos presídios, orfanatos, né? Estão aí nos hospitais, em sofrimentos, que eles sejam amparados, Pai. E obrigado por essa luz, por esse amor. Graças a Deus. Vamos agora ao passe, então, né? Finalizando o nosso trabalho, nós vamos ganhar mais um carinho ainda do plano espiritual. Então, vamos nos colocar aí, à frente, ao lado do lado. Diminuir aqui a luz. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Pai de infinita bondade, derrame sobre nós as energias que precisamos para nos reequilibrar fisicamente e espiritualmente, reequilibrando os nossos centros de força, harmonizando a nossa mente. Muito obrigado, Pai, por esses momentos de alegria, por essa oportunidade, né, que estamos tendo uma nova chance. Toda segunda-feira, como o Ricardo falou, estamos tendo uma nova chance de refletir, de pensar, de receber essa energia bonita e guardar dentro da gente. Então, agradecer a Deus por essa casa que nos recebe, nos abraça, nos consola, né? Agradecer a essa equipe espiritual dessa casa, que é linda, é maravilhosa, e nos abraça, nos acolhe sempre. Então, nosso muito obrigado aos mentores da casa, ao grupo dos 100, esses trabalhadores incansáveis que nos atendem com silêncio, sem alarde e profundamente no nosso coração. Pedimos permissão à espiritualidade para encerrarmos o trabalho dessa noite, pedindo mais uma vez pelos nossos lares, pela nossa comunidade, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pela terra escola querida, a todo o universo. O nosso muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês, né, que vieram aqui hoje, que nos ajudam a formar essa sessão muito importante.